Olá, queridos corações amigos em plenitude, mais uma live. E essa live de hoje ela é muito especial, né? Como todas as demais. Comunicação não verbal, ou comunicação não violenta, melhor dizendo, a arte de se expressar com empatia, resolver conflitos de forma pacífica. Todos nós vivenciamos a todo momento esse desafio da nossa comunicação. Nós temos dois níveis de comunicação. Uma comunicação intrapessoal, que é aquela que eu falo comigo, a forma como eu me vejo, a forma como eu me sinto, a forma como eu me expresso, verbal e não verbal. E conforme eu me comunico interiormente, eu também vou comunicar fora, que aí é a comunicação interpessoal. E a comunicação ela é a base de tudo. Nós estamos vivendo momentos de tanta conturbação sociocultural, em função justamente das comunicações, muitas vezes desencontradas, as comunicações cheias de ruídos, de crenças e valores que deixam a desejar, aquelas que não agregam realmente valores. E há comunicações de excelência, né? Pessoas que comunicam com palavras que curam, que elevam, que ajudam, são verdadeiras pontes e que despertam em nós sentimentos muito nobres. E aquelas outras comunicações que muitas vezes conturbam as relações, são comunicações que são verdadeiros muros, né? Comunicações que de alguma forma emperram as relações saudáveis. E nós estamos vivendo este momento, é um momento de grande desafio, tanto na família, no trabalho, onde quer que nós estejamos. E a psicologia, ela é muito clara, quando ela diz que, olha, as compulsões, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, o uso da droga, da bebida, das redes sociais de forma exacerbada, vem ocupar o lugar de alguma coisa que a pessoa não está se dando intimamente. Ou seja, é o meu conflito da minha comunicação interna comigo mesmo. Então vamos perceber que estamos vivendo, muitas vezes, uma comunicação coisificada. Outro dia, onde eu trabalho, na recepção, eu vi quando uma jovem, junto com uma outra, dizendo que foi, e se produziu toda, foi ao salão e tal, e publicou a sua foto e no Instagram, e justamente ela dizendo, tá vendo? Sabe quem curtiu primeiro? E disse aquele que era o ex-companheiro, dizendo assim, só para ele ver o que ele perdeu. Então, olha aí, ela não foi pensando nela, ela não foi porque ela estava se valorizando. Presume-se por aí, pela própria comunicação dela, que ela estava focada num valor de codependência da validação do outro. São os nossos desafios. Bem, quem não me conhece, meu nome é Lacordaire Fayad, exerço a profissão enquanto psicólogo, fazendo atendimentos clínicos, pessoalmente também, online, e possuo algumas especializações na área de neurolinguística, na área de hipnose clínica, na área de neuropsicologia e outras mais. E toda quarta-feira estamos aqui tendo essa oportunidade de trazer algo para nós pensarmos juntos. E hoje nós estamos falando sobre a comunicação não violenta, a arte de se expressar com empatia e resolver conflitos de forma pacífica. Comunicação não violenta, um psicólogo norte-americano, Rosenberg, da década de Marshall Rosenberg, da década de 60, ele já escreveu um livro, Comunicação Não Violenta. E de formas que são valores que não caem de moda. Mais do que nunca, nós temos a necessidade de estarmos buscando
formas, meios, métodos, para que nós possamos desfrutar dos nossos valores, os valores éticos, morais, palavras que elevam, que ajudam, que aproximam, porque às vezes nós temos palavras que afastam, que ferem, que machucam. E as relações interpessoais referem a essas interações, essas conexões entre duas ou mais pessoas. E essas relações, elas podem ser de diversas naturezas, como de ordem familiar, como também profissionais, amizades, o relacionamento, muitas vezes, marido e mulher, pais e filhos. Então, nós vamos perceber que é fundamental e é importantíssimo que nós busquemos nos trabalhar nas nossas comunicações. E nós aprendemos que, na comunicação, comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, é importante, por exemplo, eu vou falar com meu filho, qual a idade dele? Que eu desça ao nível do meu interlocutor, e eu vou usar aqui uma metáfora, você desce sem perder a altura, sem perder dignidade, sem perder o respeito, num processo de valorização do outro, tanto quanto você está também se valorizando. Então, se eu vou conversar com uma criança, é um nível. Se eu for conversar com um adulto, é fundamental que eu busque também entender o que nós chamamos na neurolinguística, o seu mapa mental. Qual que é a sua... Como é que ele se interage, qual é o seu caldo sociocultural. Se eu for, como eu fui, ao mês passado, fazer uma palestra numa colônia de pescadores. E achei muito interessante que um pescador, eu estava falando justamente o quanto que as nossas relações, ou inter-relações, o quanto nós influenciamos pessoas e também o quanto nós somos influenciados de todos os lados. Na televisão, pelo celular, as redes sociais. E ele foi e disse, olha, e quando nós falamos que há determinadas inter-relações, que muitas vezes nós só vamos estar conhecendo o teor dela quando nós andamos um pouco mais. E ele foi e citou um exemplo, olha, muitas vezes há pessoas que ficam nos cevando. Eu falei, o que é cevar? Ele disse, a gente vai jogando comida ali naquele local do rio para o peixe, e o peixe acostuma. E logo depois, nós jogamos a tarrafa ou a rede. A tarrafa é uma mini rede, vamos dizer, que a pessoa joga. Muitas vezes, pessoas interesseiras, pessoas que, muitas vezes, na relação com o outro, ela não está valorizando a relação, mas ela está com interesses na relação para tirar, oferir vantagens. Então, às vezes, ela fica no servante. Eu achei, olha, muito interessante. Então, olha a forma da comunicação. E há um outro pensamento da psicologia tibetana que diz assim, palavras são luvas que vestem um pensamento. Olha que profundo. Palavras são luvas que vestem um pensamento. Então, conforme eu penso, eu vou utilizar de palavras para poder moldá-las. Então, olha a importância de nós estarmos buscando nos conhecer e conhecer com quem nós estamos comunicando. Porque as inter-relações, elas são moldadas por uma variedade de fatos. Isso inclui comunicação verbal e não verbal, porque muitas vezes você está falando alguma coisa, mas o seu corpo está dizendo outra coisa completamente diferente, que é a comunicação não verbal. Então, também nessa comunicação, na relação com o outro, nós também comunicamos as nossas emoções. E além de comunicarmos também as nossas emoções, nós também comunicamos dentro de textos e contextos socioculturais. Então, segundo a psicologia transpessoal consciencial, que tem uma visão biopsicossocial e espiritual, porque nós temos um corpo, mas somos mais do que o nosso corpo, nós temos um nome,
nós somos mais do que um nome. Nós trazemos conosco uma história da nossa família, uma história socioafetiva, sociocultural, mas nós somos muito mais do que a nossa história. Então não adianta você ficar culpabilizando pai, mãe. Não, nós podemos reescrever a nossa história. Filho de alcoólatra não quer dizer que tem que ser alcoólatra, embora podemos trazer algumas machucaduras que nós somos os responsáveis por cicatrizá-las, mudando muitas vezes a nossa versão interna, a nossa comunicação. Eu posso tirar de uma mesma situação, conforme a minha comunicação, meu mapa interno, me sentir uma vítima, um coitadinho, ou da mesma situação, alguém vai tirar dali um trampolim e se colocando como sendo um vitorioso. Então, é muito importante nós estarmos vendo essa visão que a psicologia transpessoal consciencial ela nos passa. Então, nós somos, na verdade, um ser essencial, ou um self, na linguagem junguiana, somos um espírito, que, conforme já dizia Sócrates, viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Então, as nossas comunicações, as nossas relações interpessoais, elas vão além do simples convívio. Elas são, na verdade, uma oportunidade de crescimento nos nossos múltiplos aspectos, principalmente espiritual e humano. Porque é nas nossas interrelações que nós vamos trocando os aprendizados. Por exemplo, uma relação a dois, marido e mulher. Aquilo que eu posso ter já de conquista, a minha companheira pode deixar a desejar. E o que ela já tem de conquista, eu é quem deixo a desejar. E quando nós temos uma comunicação de permuta, de cooperação, não de competição, porque quem compete agride, quem agride puxa para baixo, quer ganhar de todo jeito, eu cresço e auxilio aqueles que gravitam em torno da minha vida também no seu crescimento. Então, essa relação ela vai além daquilo que nós falamos, daquilo que nós convivemos, num processo de estar nos permitindo, enquanto pessoas, enquanto indivíduos, estar nos conectando com algo muito maior do que nós mesmos, daquilo que nós falamos, do que nós sentimos. Então, nós entramos numa comunicação de cooperação. E nós estamos vivendo um momento, um mundo cada vez muito mais polarizado, repleto muitas vezes de ruídos. E a qualidade das nossas conexões humanas tornou-se um dos nossos maiores desafios. E, ao mesmo tempo, a nossa maior necessidade. Porque nós somos seres humanos e eminentemente interrelacionais. Ninguém pode dizer, não, eu estou isolado. Não, você não sabe quem plantou o algodão da roupa que você está vestindo. Qual foi o agricultor anônimo que plantou o arroz que você se alimentou logo mais? Então, nós vamos perceber que nós somos seres interrelacionais. E nesse processo de estarmos nos interrelacionando, é o nosso desafio, é o nosso aprendizado. Há um pensamento que a vida em sociedade, ela é a pedra de toque do espírito, desse ser pensante, que é viajor do tempo, e a vida na Terra é uma estação, já dizia Sócrates. O que é a pedra de toque? É aquela pedra que, quando o garimpeiro encontra o diamante, ele o leva para o lapidário, e o lapidário ele não vai dar o brilho, ele vai tirar aquela canga, aquela casca em volta do diamante, e o brilho surge. Assim somos nós. Então, quando eu tiro essa camada de ignorância que nós trazemos nesse ou naquele aspecto, né, nessa ou naquela situação, eu vou aprendendo junto. E a troca ela é fundamental. Outro dia eu li um slogan da maçonaria, num carro: seja pai do seu filho, antes que um traficante o adote. O que está falando isso? Comunicação. Então, diante dessas diversas situações que nós enfrentamos, dessas situações de conflitos, e muitas vezes situações de mal entendimento, dessa desconexão, seja em casa, com a família,
no ambiente de trabalho, com os colegas, com os nossos gestores, ou até mesmo no nosso diálogo interno. Quantas vezes nós ficamos, às vezes, nos maltratando? Eu trabalhava com uma companheira, uma colega de trabalho, que ela chegava, às vezes, de manhã, bom dia coisa nenhuma, hoje eu estou de um jeito que se passar o caminhão do lixo, eu me jogo dentro. Eu falei, ixi, hoje eu não vou nem chegar perto, que essa coisa pega. Então, veja, quantos de nós ficam muitas vezes no campo da queixa, da lamentação, mesclado de crenças limitadoras, sabendo que dentro de nós, nessa visão da psicologia transpessoal, consciencial e da própria neurolinguística, que é a programação neurolinguística, dentro de nós não existem mapa de derrota. Dentro de nós existem fatos. A forma como eu me comunico é que eu me sinto capaz ou incapaz, feliz ou infeliz. Buda, Siddhartha Gautama Buda, ele já dizia, nós sofremos é por não reconhecer as verdades que nós trazemos dentro de nós, na intimidade das nossas almas. E ele diz, todo caminho da ignorância leva ao sofrimento. Nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. E ainda complementa, ele diz assim, a sabedoria está em buscarmos reconhecer e acolher a ignorância que ignoramos de nós mesmos. Então, muitas vezes, a nossa forma de comunicar, aprendida dentro desse caldo sociocultural ou socialmente, ela contribui para ampliar essas barreiras, em vez de nós estarmos construindo pontes, construímos obstáculos, principalmente conosco mesmo. Quando nós confundimos quem eu sou com aquilo que eu faço, quem eu sou com aquilo que eu tenho, quem eu sou com aquilo que eu estou. Outro dia eu ouvi alguém ao telefone dizendo assim, você acha que você está falando com quem? Eu sou o filho do fulano de tal. Olha a comunicação dele. Na verdade, ele não era nada. Assim que ele se via pela fala, pela comunicação dele, quem era mesmo era o pai, a que ele considerava. Então, nós vamos perceber que nós não somos um nome. Agora, o nome ele é importante. Está dentro daquilo que é transitório, está dentro daquilo que é o ego, dentro do que Carl Gustavo Jung nos coloca. O ego é tudo aquilo que é transitório, é o seu nome, a sua posição social, a sua posição financeira. Agora, tudo isso você vai deixar, porque você nunca viu o carro forte levar o dinheiro do cidadão no sepultamento dele. Então, o que nós levamos? Principalmente a nossa comunicação, conosco, com o outro e diante da vida. E é justamente nesse cenário de comunicação não violenta, como nós colocamos, desenvolvido por esse psicólogo norte-americano, Dr. Marshall Rosenberg, ela surge como uma luz. Na década de 60, olha, é uma abordagem altamente evolucionária, que não cai de moda, e nos convida a repensar a maneira como nos expressamos e também como nós ouvimos o outro. Há um livro, A Comunicação Não Verbal, do Dr. Rosenberg. Então, a comunicação não violenta, ela não é apenas um jeito de falar, não é. É muito mais do que isso. Ela é uma filosofia, é uma conduta de vida. O que eu quero para mim? O que eu quero também na relação com o outro? Ela nos ajuda a desenvolver uma consciência. E essa consciência, que é a voz da divindade em nós, é o nosso GPS divino, ela nos liga, ou vai nos ajudando a conectar com a nossa essencialidade e passa a nos guiar a focar no que realmente importa para nós. Então, é uma conexão humana divina, certo? Porque nós somos seres imortais momentaneamente aqui nessa grande nau chamada Terra e viajando junto.
ou esse grande hospital escola, e o ano letivo vai terminar para todo mundo. Aquele que soubemos seguir o currículo escolar da vida, o ano terminando, vamos levar um sabor, e aqueles que mal baratão vão levar a consequência. O Dr. Marshall Rosenberg, ele chamava a comunicação não violenta de a linguagem da vida, a linguagem do coração. Ela parte da premissa, de uma forma muito simples, que por trás de cada ação nossa, enquanto ser humano, por mais violento ou disfuncional que pareça, existe uma necessidade universal não atendida. Olha como vem na mesma sintonia da psicologia, dizendo que todas as compulsões estão ocupando o lugar daquilo que eu não estou me atendendo amorosamente. Olá, queridos corações, amigos em plenitude. Um convite especial para você. Você quer continuar assistindo esta live? Entre no nosso clube de assinaturas Plenitude com Você, por apenas R$ 49,00 mensais. Em nosso clube, além de todas as lives que você terá acesso, você também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas mais diversos. O workshop terá uma duração de 3 horas. Será apresentado uma vez por mês. Será realizado online por mim, Lacordaire Fayad, ou pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Caso você não possa participar conosco diretamente no workshop, você tem o direito de assistir a gravação quantas vezes você quiser. No clube, você tem também acesso a vários cursos de autoconhecimento. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com uma casa muito especial. A Casa Transitória Irmã Dulce é uma parceria do Instituto Brasileiro de Plenitude Humana com essa entidade filantrópica que cuida de pessoas com câncer como um suporte, pessoas que não têm onde ficar, tanto do estado como também de outros estados. Então, se você quiser e venha fazer conosco essa parceria, você clique no nosso site plenitude.com.br e também você poderá estar clicando no ícone das assinaturas, tá bem? Até lá, gratidão, uma próxima oportunidade.